de Mateus 10, do versículo 32 até o 38, que diz assim: portanto, aquele que confessar diante das pessoas, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, a achará. 8 perguntas sobre esse texto. A primeira é o que significa confessar Jesus. Confessar Jesus é você dizer que aceita ou não a Cristo. A segunda pergunta é diante de quem nós devemos confessar Jesus? Diante de todas as pessoas que estão à nossa volta, sejam elas nossos familiares, as autoridades ou quem quer que seja. Terceira pergunta: quem será aceito ou negado? Aceitos serão aqueles que aceitarem a Jesus e negados serão aqueles que não aceitaram a Jesus. Então, a gente precisa saber o que é confessar, que é aceitar Jesus, depois, diante de quem que a gente tem que aceitar Jesus, e também qual é a consequência disso, que está sendo bem claro o texto, que é sobre os céus. Quando chegarmos nos céus, Jesus vai aceitar aqueles que o aceitaram e vai negar aqueles que o negaram. Quarta pergunta: o que Jesus veio trazer à Terra? Muita gente acha que Jesus, pela sua forma pacífica de viver, a sua prática de paz e de amor, de cura, de tudo, pensa que Jesus veio trazer uma vida boa, principalmente para aqueles que o aceitam. Então o texto está dizendo que Jesus não veio trazer paz. Não é uma paz para o mundo como ele está posto, mas sim uma paz para aqueles que o aceitaram. Ou seja, desde o dia em que aceitei Jesus, eu começo a ter conflito na minha escola, no meu trabalho, eu começo a ser perseguido, eu começo a ser mal compreendido, principalmente pelas pessoas que não são de Jesus. Então, o texto, a quarta resposta é isso. Jesus veio trazer luta, trabalho, dificuldades para aqueles que aceitam a sua forma de viver. Quinta pergunta: por que temos inimigos na nossa própria casa? Ou seja, pensa comigo, em uma família em que ninguém é crente, uma pessoa se converte, como que as outras pessoas vão compreender essa posição que ela tomou? Então, por isso que ele está dizendo no sentido de que seu pai não vai te compreender, sua filha, sua nora, sua sogra não vai te compreender, porque a partir do momento que você aceita Cristo, o teu entendimento muda de todas as coisas e, consequentemente, as tuas ações são outras. Então, é na hora que as pessoas começam a perseguir, primeiro porque você não faz aquilo que elas fazem, e até mesmo depois de algum momento, se você voltar a fazer o que elas fazem, você não era crente. Então, é por isso que as pessoas da nossa própria casa, como a pergunta está dizendo, serão os nossos inimigos, porque eles não compreendem o viver em Cristo. Sexta pergunta: quem é digno de Jesus? Quem é digno de Jesus são os seguidores de Cristo, aqueles que imitam a Cristo. Então, a pergunta de quem é digno de Jesus é aqueles que passarem pelas tribulações, pelas perseguições e por tudo aquilo que prejudica a nossa convivência terrena, edificando a nossa vida espiritual e causando assim esses mal-estar entre as pessoas. Então, digno de Cristo, né, são aqueles que permanecerem firmes diante das dificuldades. Minha mãe não me compreende, meu irmão, minha tia, mas mesmo assim eu permaneço firme. Então, essas pessoas que serão ditas pelo próprio Jesus que é digno dele. Sétima pergunta: quem tem que carregar a cruz?
ou cada pessoa que aceita Jesus, essa seria a cruz que nós temos que carregar. O ser mal compreendido, o não ter mais tanta relevância, porque antes aqueles que comungavam com as coisas erradas, né? Aqueles que muitas vezes compravam cerveja, compravam droga, aquele que levava na balada, hoje já não vai mais comprar, não vai mais compactuar com essas coisas, além da companhia, é claro. Então, para muitas pessoas, a própria cruz é esse relacionamento interpessoal, quando você passa a ser diferente de todos e assim perseguido por todos. E a Bíblia está dizendo que a nossa cruz a gente tem que carregar até o fim. Última pergunta: quem perde a vida por Cristo ganha o quê? A Bíblia está dizendo que quem perde a vida, e a gente pode compreender essa vida no sentido, em vários sentidos, principalmente a vida de convivência mundana, a vida que você tinha de promiscuidade, a vida que você tinha sem regras, sem nenhum tipo de orientação espiritual. Então essa vida, quem perde essa vida, ganha a vida eterna, que é nos céus com Jesus.